Até agora a gente viu como é que cria o repositório. Vamos ver agora como é que a gente grava mudanças e agrupa essas mudanças em aglomerados logicamente consistentes, certo? Tem 3 commits que eu fiz para corrigir um bug. Eu, tem 3 mudanças que eu fiz para corrigir um bug. Eu agrupo isso num determinado commit para ser conceitualmente ele tem um significado, certo? Então primeiro a gente vai ver como é que seria se a gente fosse mudar arquivos localmente. Então imagine que a gente está nesse repositório local, tem lá em cima a história dele, na área de trabalho a gente tem os arquivos preto, vermelho e verde, que são justamente os arquivos que a gente consegue obter navegando a partir do 4º commit azul que a gente vê na figura. Se a gente navegar os ponteiros, a gente vai ver justamente esse conteúdo aí na área de trabalho. Certo? Então ali está na área de trabalho, eu posso abrir meu arquivo e mudar o arquivo verde para laranja. Mudei para laranja, beleza. Nada muda no stash, nada muda na staging area, nada muda no repositório local. Só mudo naquele diretório onde eu estou trabalhando, que é a minha área de trabalho. Então vejo a mudança no editor, dou save no editor, tá tudo lá só naquela área de trabalho. Então como é que eu faço se eu quiser agora persistir essa mudança? Levar ela da área de trabalho para o repositório local, para que ele faça parte da história do projeto. Até aí não tem nada, só está no meu diretório local. Então eu faço isso usando o comando git add. Esse comando ele basicamente serve para a gente, desenvolvedor, indicar que arquivos que estão naquele diretório lá do projeto, eles são relevantes, eles merecem ser gravados na história. Certo? Isso é importante porque nem todo arquivo que a gente vai criar localmente no diretório, certo? Eles são importantes para a história. Então, em particular, se eu estou trabalhando com TypeScript e uso o compilador TypeScript e ele gera arquivos JavaScript, provavelmente esses arquivos ou logs gerados pelo compilador, eu não vou querer gravar isso. Configurações específicas da IDE na minha máquina, eu não quero gravar isso na história, certo? Porque esses são arquivos que dizem respeito apenas a mim, não são de interesse de outros desenvolvedores. Por exemplo, outros desenvolvedores podem usar outra IDE, então ele não vai... o arquivo de configuração que eu uso para minha IDE não é de interesse para ele. Com esse comando git add eu tenho a capacidade de dizer quais são os arquivos de interesse. Se eu quiser dizer quais são os arquivos que não são de interesse, aí eu posso configurar o meu git localmente com um arquivo específico chamado git ignore, certo? Depois vocês vão ver isso mais no roteiro de exercícios, tá? Então com isso daí eu indico para a minha ferramenta Git, para o meu ambiente Git, quais são os arquivos que eu quero que eles sejam persistidos, tá? Então numa situação como essa aqui, que eu alterei o arquivo amarelo, se eu uso o git add, tá? Então na verdade o git identifica que arquivos eu modifiquei, no caso foi só o laranja, certo? E ele leva isso para a staging area. Então essa área de staging aí é uma área temporária em que eu vou colocando os arquivos que eu tenho interesse em persistir, as mudanças que foram feitas neles, certo? Mas não necessariamente eu quero mandar isso para o repositório local de uma vez só. Pode ser que depois eu faça 10 mudanças e eu vejo, não, era melhor agrupar essas 5 mudanças num commit e essas outras 5 no outro commit. Vai ficar mais fácil de quem for revisar o código entender isso. Aí na staging area tem lá as 10, eu posso selecionar 5, mandar criar um commit para essas 5, depois selecionar as outras 5 e criar um commit só para elas. Então o add, ele não grava realmente na história as mudanças que eu fiz no arquivo, ele só coloca essas mudanças na staging area. E por que a staging area só tem o laranja? É porque só ele foi modificado, certo? Para levar da staging area para o repositório local, aí sim
eu uso o git commit. Então esse comando é quem realmente vai persistir as mudanças, é quem vai realmente criar um commit lá na história e gravar essas mudanças para mim. Então o git commit pega uma situação como essa, onde já tem alguma coisa na staging area, e ele pega o que está na staging area, certo? E leva para uma situação que a staging area limpa. Ele pegou o que estava aqui na staging area e levou lá para o repositório local, certo? Então veja que no slide anterior a gente tem 4 commits no repositório local. Nesse slide agora a gente tem 5 commits. Foi criado um novo commit, aí o quinto, certo? E esse quinto commit, ele vai ter que arquivos: o preto, o laranja e o vermelho, certo? Se a gente seguir as setinhas lá em cima que estão no histórico de commits, vocês vão ver isso daí. Na mesma medida que criou o quinto commit, que é esse quinto círculo azul, ele atualizou também os ponteiros head e master. Depois eu vou explicar melhor o que são os dois, mas o head vocês já sabem que para onde o head está apontando é o que está aparecendo na área de trabalho. Então, se a gente for olhar dentro agora dessa área da história de commits e ver o que aconteceu, nessa figura dá para ver melhor, certo? Os ponteiros nomeados foram atualizados. A gente passou da situação de cima, onde o histórico tinha apenas 4 commits, e foi para uma situação de baixo, onde o histórico tem 5 commits. Esses commits, todos eles têm um identificador único, tá? A gente é atribuído pelo próprio Git, e tem uma mensagem também que a gente, desenvolvedor, é quem cria, indicando qual o motivo daquelas mudanças, qual a motivação para aquelas mudanças. Corrigi um bug, adicionei uma feature nova, adicionei novos casos de teste, seriam possíveis mudanças para a gente fazer. Ok? Então, como eu falei, o staging area ali serve apenas como um meio de campo, certo? Para que a gente não suba tudo diretamente para o commit, para que eu consiga selecionar subconjuntos das mudanças que estão no stage para subir isso para commits diferentes, tá? Mas se eu usar o comando git commit -a, aí já sobe de uma vez só, certo? Que ele combina o add com o commit, né, de uma vez só. Então aqui está uma situação onde eu mudei do verde para o laranja, desculpa, dei git commit -a e já subiu direto para o repositório local, né? A staging area continua vazia.